Hoje eu quero te convidar a refletir sobre algo muito poderoso. A sua vida vale muito mais do que as coisas pelas quais você se preocupa. Bem, isso parece muito óbvio, certo? Pois é, mas na prática, a gente esquece disso o tempo todo. A gente foca no que falta, no que pode dar errado, no que ainda não conseguimos. Meu querido amigo, minha querida amiga, pare por um instante. Respire fundo comigo agora. Inspire e solte o ar devagar. Enquanto faz isso, pense: quantas vezes, só hoje, sua mente se encheu de preocupações? Talvez você tenha se levantado já ansioso com o que precisa resolver. Talvez até agora seu coração esteja carregado de dúvidas, contas para pagar, incertezas sobre o futuro, problemas de família ou de trabalho. A verdade é que todos nós carregamos em algum momento o peso da preocupação. Mas hoje eu quero te convidar a algo diferente. Hoje quero que você caminhe comigo por um dos ensinamentos mais belos de Jesus. Palavras que atravessaram séculos, mas continuam tão vivas e atuais que parecem ter sido ditas ontem. Em Mateus 6, 25 a 33, Jesus nos deixa uma lição poderosa. Parem de se preocupar tanto com a vida. Essas palavras não são apenas um conselho, são um chamado para viver de forma mais leve, mais confiante, mais livre. E eu sei que você pode estar pensando: mas como parar de me preocupar se tenho tantas responsabilidades? Como deixar de lado a ansiedade se parece que o mundo inteiro depende das minhas escolhas? Eu entendo você. Já passei por momentos em que a preocupação me tirava o sono, em que o medo do amanhã parecia maior do que a esperança do hoje. E talvez você também esteja passando por algo assim agora. Por isso, nesta reflexão, eu quero te mostrar como aplicar esse ensinamento de Jesus de forma prática, real e profundamente transformadora. Quero que, ao final deste vídeo, você se sinta mais leve, mais encorajado, mais fortalecido para enfrentar os desafios da vida. Não com medo, mas com confiança. Então, eu te peço, fique comigo até o fim. Não pule nenhuma parte deste vídeo. Pode ser que hoje seja o dia em que sua mente e seu coração encontrem uma nova direção. Primeiro, vamos ler o texto todo. Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 33. São palavras de Jesus no famoso Sermão do Monte. Me acompanhe nesta leitura. Por esta razão, digo-vos, parem de se preocupar tanto com a vida, quanto ao que comer ou quanto ao que beber, e com o vosso corpo, quanto ao que vestir. Não significa a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Observem atentamente as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai que está nos céus alimenta-as. Será que vocês não valem mais do que elas? Quem entre vocês, por estar ansioso, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? Também com respeito à roupa, por que é que estão ansiosos? Aprendam uma lição dos lírios do campo, de como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Porém digo-vos que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestia como um deles. Então, se Deus veste assim a vegetação do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais vestirá vocês, homens de pouca fé? Portanto, nunca fiquem ansiosos dizendo: o que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois todas estas são as coisas pelas quais as nações se empenham ansiosamente.
O vosso Pai Celestial sabe que necessitam de todas estas coisas. Persistam, então, em buscar primeiro o reino e a justiça de Deus, e todas estas outras coisas vos serão acrescentadas. Portanto, nunca fiquem ansiosos por causa do amanhã, pois o amanhã terá as suas próprias ansiedades. Basta a cada dia as suas próprias dificuldades. A vida é mais do que as coisas. Jesus começa dizendo: não significa a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Parece uma pergunta simples, mas pense comigo. Quantas vezes nós reduzimos nossa vida a preocupações pequenas? Vivemos como se tudo fosse sobre pagar contas, resolver problemas, ter ou não ter coisas. Mas sua vida é muito mais do que isso. Você não é apenas um trabalhador, não é apenas alguém que tem contas para pagar, não é apenas alguém que precisa se encaixar no que a sociedade espera. Sua vida tem valor. Você é uma criação única de Deus, carregando dentro de si propósitos, sonhos, possibilidades. A preocupação nos faz esquecer disso. Ela nos prende ao imediato, ao urgente, ao que falta. Mas quando paramos e lembramos que nossa vida é maior do que o que vestimos ou comemos, então a preocupação começa a perder força. As aves do céu, um convite à confiança. Jesus continua: observem atentamente as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai as alimenta. Veja como ele nos convida a olhar para algo tão simples, mas tão cheio de significado. Ele não disse: observem os reis, observem os ricos ou observem os sábios. Não, ele disse: observem as aves. Você já parou, de verdade, para observar um pássaro? Eles acordam com o nascer do sol e cantam. Não tem relógio, não tem agenda, não sabe se vai chover amanhã ou se vai faltar alimento no próximo mês, e mesmo assim, eles cantam. Eles voam de um lado para o outro, constroem seus ninhos com paciência, alimentam seus filhotes com dedicação. Eles não passam horas remoendo o que vai acontecer no futuro, eles simplesmente vivem o hoje. E Jesus nos lembra: se Deus cuida dos pássaros, será que não cuidará de nós, que valemos infinitamente mais do que eles? Essa comparação é poderosa, porque expõe nossa falta de fé. Nós, seres humanos, criados à imagem de Deus, dotados de inteligência, dons e talentos, muitas vezes duvidamos do cuidado dele. E, entanto, os pássaros que não têm nenhuma dessas capacidades vivem em paz, porque confiam, ainda que de forma inconsciente, no cuidado da criação. Eu me lembro de uma fase da minha vida em que eu estava desempregado. Todo dia eu acordava com um nó no estômago. Minha mente era um campo de batalha, cheia de perguntas sem resposta. E se eu não conseguir pagar as contas? E se eu não tiver como sustentar minha família? E se nada der certo? Essa avalanche de pensamentos só aumentava a minha ansiedade. Até que um dia, eu estava sentado num banco de praça tentando organizar as ideias e comecei a observar alguns passarinhos pulando de galho em galho. Eles estavam ali, tranquilos, voando, procurando comida, cuidando uns dos outros. Nenhum deles parecia aflito, nenhum estava parado pensando: será que amanhã vai ter minhoca suficiente para todos nós? Eles simplesmente viviam aquele momento, naquele dia. E foi ali, naquela cena tão simples, que meu coração se acalmou. Foi como se Deus estivesse falando diretamente comigo: olhe para eles. Eu cuido dos passarinhos, que nem planejam o amanhã. Por que você acha que não cuidaria de você? Você é muito mais valioso do que eles. Eu nunca esqueci esse momento. Pouco tempo depois, surgiu uma oportunidade de trabalho que eu jamais teria imaginado. E foi como se Deus confirmasse: eu estava cuidando o tempo todo. Você só precisava confiar. Eu pergunto a você: quantas vezes, na sua própria vida, Deus já providenciou coisas que você não esperava? Quantas vezes portas se abriram quando você achava que estava encurralado?
Quantas vezes apareceu ajuda de onde você menos imaginava? Esses momentos não são coincidência. Eles são provas do cuidado de Deus. São lembretes silenciosos de que Ele continua sustentando, mesmo quando não percebemos. Assim como os pássaros nunca deixam de ser alimentados, você também nunca foi esquecido. O convite de Jesus, ao falar das aves, é um convite à confiança. Ele está nos dizendo: olhem para a simplicidade da vida delas e aprendam. Parem de se desgastar com aquilo que não podem controlar. Confiem naquele que controla todas as coisas. E talvez seja isso que você precise hoje. Levantar os olhos do problema e aprender a olhar para o céu. Não para ver apenas as nuvens escuras que anunciam tempestades, mas para ver também os pássaros que continuam voando mesmo em meio ao vento. Porque se Deus cuida deles, quanto mais a você. A futilidade da ansiedade. Jesus faz uma pergunta que corta fundo. Quem de vocês, por estar ansioso, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? É como se ele dissesse: de que adianta perder o sono, gastar energia, deixar a mente exausta, se nada disso vai mudar a realidade? E é verdade. A preocupação é uma ilusão de controle. A gente se enche de pensamentos, faz 1000 cenários na cabeça, repete as mesmas perguntas. E se dar errado? E se faltar? E se eu não conseguir? Mas no fim, nada disso resolve. Quantas vezes você já perdeu uma noite inteira de sono, angustiado, e no dia seguinte percebeu que nada havia mudado? O problema continuava lá, mas você estava ainda mais cansado e fragilizado para enfrentá-lo. A ansiedade é assim. Ela rouba a paz, tira a energia e desgasta a saúde. Ela é como um peso que você carrega nas costas, sem necessidade. É como tentar correr com uma mochila cheia de pedras. Você até consegue dar alguns passos, mas fica lento, exausto, sem forças. Eu costumo dizer que a preocupação é como uma cadeira de balanço. Você se mexe o tempo todo, mas não sai do lugar. Parece que está em movimento, mas é um movimento que não leva a nenhum destino. A preocupação ocupa a mente, mas não faz você avançar. E talvez seja esse o convite de Jesus: perceber que gastar tempo com ansiedade não é só inútil, mas também prejudicial. Em vez de alimentar pensamentos que paralisam, ele nos chama a confiar. Porque, no fundo, a ansiedade nasce quando tentamos controlar o que nunca esteve em nossas mãos. Os lírios do campo, a beleza sem esforço. Jesus também nos fala dos lírios do campo. Eles não trabalham, não costuram, mas nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Esta comparação é poderosa. Pense comigo, Salomão foi o rei mais rico e sábio de Israel, conhecido por sua glória, por sua majestade, pelos palácios de roupas luxuosas. E ainda assim, Jesus nos diz que um simples lírio do campo, uma flor que nasce sem esforço, sem riqueza, sem costura, consegue ter uma beleza que nem mesmo o rei mais glorioso conseguiu igualar. O que isso nos mostra? Que Deus é especialista em cuidar dos detalhes. Ele não veste os lírios com pressa, ele os veste com arte, com delicadeza, com perfeição. Cada pétala tem um desenho único, cada cor tem uma harmonia especial. E tudo isso para flores que muitas vezes têm uma vida tão breve, que podem nascer pela manhã e murchar no fim do dia. Se Deus tem esse cuidado com algo tão passageiro, quanto mais terá com você, que foi criado para a eternidade. Essa é a lógica de Jesus. Se ele se importa com as flores do campo, que amanhã serão lançadas no fogo, será que não se importaria infinitamente mais com a sua vida? Às vezes nós pensamos que Deus só olha para os grandes problemas, que ele só age quando a dor é imensa, quando a crise chega ao limite. Mas não. O exemplo dos lírios nos mostra que ele também cuida dos detalhes, das pequenas coisas. Ele se importa com o que você sente, com os pensamentos que ninguém conhece, com as lágrimas que você derrama em silêncio.
Ele se importa com cada parte do seu dia, desde as grandes batalhas até os detalhes que parecem insignificantes. E talvez seja essa a parte mais difícil de acreditar, que Deus realmente está atento a cada detalhe. Porque quando olhamos para a vida, é fácil achar que Ele esqueceu de nós. É fácil pensar que estamos sozinhos, que ninguém está vendo nossa dor. Mas os lírios nos lembram que não estamos invisíveis. Se Deus pinta uma flor que vai durar tão pouco, imagine o cuidado que Ele tem ao escrever cada página da sua história. A lição dos lírios é clara. Você não precisa se desgastar para ser sustentado por Deus. Eles não trabalham, não costuram, não passam noites planejando o futuro. Eles simplesmente florescem porque Deus lhes deu vida e beleza. Da mesma forma, você não precisa controlar tudo para ser cuidado. É claro que precisamos fazer a nossa parte, estudar, trabalhar, nos esforçar, mas a ansiedade e o medo não acrescentam nada. Quem sustenta você é Deus, e Ele não falha. Olhar para os lírios é um convite a descansar. É aprender que a vida não precisa ser sempre uma corrida exaustiva. É confiar que Deus já está cuidando daquilo que você não consegue controlar. E assim como Ele veste os campos com flores que encantam os olhos, Ele também providenciará vestuário para você e sua família. Além disso, Ele está revestindo a sua vida com detalhes de amor que muitas vezes você só percebe quando olha para trás. Então, da próxima vez que você passar por um jardim, ou mesmo ver uma simples flor crescendo na beira da estrada, lembre-se deste ensinamento. Lembre-se de que você é ainda mais precioso do que ela. Se Deus se dedica a embelezar a natureza, quanto mais Ele se dedicará em cuidar de você. Buscar primeiro o reino. A chave de tudo está no verso 33. Busquem primeiro o reino e a justiça de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Essa é talvez uma das declarações mais poderosas de Jesus. Ele não está dizendo que você não precisa trabalhar, estudar ou se esforçar. O trabalho, o estudo, as responsabilidades fazem parte da vida e também são bênçãos de Deus. O que ele está dizendo é que a sua prioridade deve ser outra. Antes de correr atrás das coisas materiais, antes de se perder na ansiedade do amanhã, você precisa colocar Deus em primeiro lugar. Mas o que significa, de forma prática, buscar primeiro o reino? Não é apenas frequentar um templo, não é apenas fazer orações de vez em quando, não é apenas ter uma crença superficial. Buscar o reino é viver todos os dias com o coração voltado para Deus. É alinhar as escolhas, as atitudes e os valores com aquilo que Ele deseja para a sua vida. É decidir que a fé vem antes do medo, que a confiança vem antes da preocupação, que a justiça e o amor vêm antes da pressa de acumular. Quando você busca primeiro o reino, algo começa a mudar dentro de você. As prioridades se reorganizam. O que antes parecia o centro da sua vida, dinheiro, status, conquistas, deixa de ocupar o primeiro lugar. E é justamente aí que nasce a paz. Porque a ansiedade nasce da inversão, quando colocamos as coisas passageiras no trono do nosso coração e esquecemos o que realmente importa. Imagine alguém que vive apenas correndo atrás de dinheiro. Ele acorda cedo, trabalha duro, se desgasta, mas nunca está satisfeito. Sempre falta algo, sempre há mais uma meta, mais um degrau a subir. Essa pessoa vive cansada, porque a sua fonte de valor está em algo que nunca se completa. Agora imagine alguém que, antes de tudo, busca o reino de Deus. Essa pessoa também trabalha, também luta, também tem responsabilidades, mas ela não está escravizada por elas, porque ela sabe que a vida é mais do que isso. Ela confia que, colocando Deus no centro, as demais coisas vão se encaixar no tempo certo. E essa é a promessa de Jesus. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, quando o reino está em primeiro lugar,
o resto vem como consequência. A provisão chega, as soluções aparecem, as portas se abrem, as oportunidades surgem, não porque você se desesperou, mas porque você confiou. Buscar primeiro o reino é como ajustar o eixo de uma roda. Se o centro está desalinhado, a roda gira de forma torta, instável. Mas quando o centro é colocado no lugar certo, tudo roda suavemente. Assim é a vida. Quando Deus está no centro, as outras áreas giram em harmonia. E talvez seja isso que você precise hoje: reorganizar o seu coração. Talvez você esteja cansado porque tem buscado primeiro as coisas e só depois lembra de Deus. Talvez esteja tentando controlar tudo sozinho e por isso vive ansioso, aflito. O convite de Jesus é simples e profundo. Troque a ordem. Busque primeiro o reino. Coloque Deus no lugar certo, no topo das suas prioridades e confie que Ele vai cuidar do resto. Essa é uma inversão de lógica. O mundo diz: corra atrás das coisas e talvez sobre tempo para Deus. Jesus diz: coloque Deus em primeiro lugar e as coisas virão até você. O mundo ensina: você só terá paz quando conquistar o que deseja. Jesus ensina: você terá paz quando buscar a Deus em primeiro lugar, mesmo antes de conquistar qualquer coisa. E sabe qual é o resultado dessa escolha? A paz que não depende de circunstâncias. A alegria que não depende de conquistas. A confiança que não depende de garantias. Porque quando buscamos primeiro o reino, não é apenas o externo que muda. É o coração que se transforma. Basta a cada dia o seu próprio mal. Por fim, Jesus nos lembra com simplicidade e sabedoria temporais: não fiquem ansiosos por causa do amanhã, pois o amanhã terá suas próprias ansiedades. Esse é, sem dúvida, um dos conselhos mais práticos e libertadores que podemos aplicar hoje. Ele não está nos convidando à irresponsabilidade, mas sim à leveza. Está nos lembrando de algo que esquecemos com frequência. O único tempo real que temos é o agora. Muitas vezes, carregamos nas costas um peso que nem sequer existe ainda. Preocupamo-nos com contas que nem venceram, com reuniões que nem aconteceram, com problemas que talvez nunca apareçam. E nesse processo, desperdiçamos a energia que precisamos para viver o dia presente. É como se estivéssemos tentando atravessar uma ponte que ainda nem foi construída. Talvez hoje você esteja carregando o fardo de semanas, meses ou até anos à frente. Mas será que esse é realmente o seu chamado agora? Jesus nos lembra: o que você precisa é enfrentar o agora. Uma conversa por vez, uma conta por vez, uma decisão por vez, um passo de cada vez. Quando aceitamos esse ritmo, descobrimos que há graça e força suficientes para o momento presente. Viver o hoje não significa ignorar o futuro, mas confiar que ele será cuidado quando chegar. É como caminhar no deserto e receber o maná. Deus não deu para o povo uma provisão de meses, mas a porção diária. Porque cada dia tem a sua medida, cada dia traz a sua própria luta e, ao mesmo tempo, a sua própria provisão. Quando escolhemos viver o presente, algo muda dentro de nós. A mente desacelera, o coração encontra descanso e descobrimos que, na verdade, é no agora que Deus se encontra conosco. Ele não está no medo do amanhã, nem na sombra do passado. Ele está aqui, sustentando você neste momento. Então, respire fundo, liberte-se do peso que não pertence a hoje, entregue o futuro nas mãos de Deus e viva este dia com inteireza. O amanhã, ele será cuidado quando chegar, e você não estará sozinho quando isso acontecer.
Meu amigo, minha amiga, eu sei que a vida não é simples. Sei que você enfrenta pressões, responsabilidades e momentos em que parece que o peso é maior do que as suas forças. Por isso, não estou aqui para minimizar a sua dor, mas para lembrar que existe um convite de Jesus que continua ecoando até hoje. Não se preocupem. Sua vida é muito mais preciosa do que qualquer problema. Você não está perdido no meio do caos, nem esquecido em meio às dificuldades. Deus cuida de você nos detalhes. Ele alimenta as aves do céu, veste os lírios do campo e, da mesma forma, veste a sua vida com amor, sustento e beleza, mesmo quando você não percebe. A ansiedade não acrescenta nada de bom, mas a confiança em Deus tem o poder de transformar absolutamente tudo. Quando você descansa nele, descobre uma paz que não depende das circunstâncias. É como se um fardo fosse retirado dos seus ombros e, no lugar dele, surgisse uma leveza que te permite respirar de novo. Então, respire fundo agora. Entregue suas preocupações a Deus nesse exato momento. Confie que Ele está cuidando do seu hoje e também do seu amanhã. Caminhe passo a passo, um dia de cada vez, e permita-se experimentar a liberdade de viver no presente. E se essa reflexão falou ao seu coração, não guarde só para você. Compartilhe este vídeo com alguém especial. Pode ser que exatamente hoje essa pessoa esteja precisando de uma palavra de esperança. E claro, deixe o seu like e se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem a fé e a vida. Lembre-se sempre, você é infinitamente mais valioso do que imagina. E o cuidado de Deus sobre a sua vida é real, constante e cheio de amor. A gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser.